Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, um pouco mais tarde, aqui no canal do Boi, porque você está acompanhando esse grande evento do Nelore Birigui daqui a pouco. Aí você já sabe, daqui a pouco você tem aí as atrações. Na hora que eu encerrar, já vai começar o evento, já vai começar o leilão. Então, você já sabe, fica conosco aqui. Você que é pecuarista, permaneça por aqui, porque eu vou falar de preço de milho, custos de produção e muita coisa importante para a pecuária também. Então fica com a gente aqui. Mas você está nos acompanhando pelo canal do Boi nas antenas parabólicas em todo o Brasil, também nos acompanha pelo portal sba1.com, portal do agronegócio do Brasil, nos acompanha aqui também pelo Facebook, pela Claro TV, Net TV, agora é uma coisa só, você está nos acompanhando no país inteiro, Brasil e Paraguai pela Neo TV, e a partir deste momento, nossos amigos da TV Imaculada Conceição estão linkados aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação de todos, pela audiência, e eu já começo o programa falando a respeito dos números que a Biov comentou. A Biov trouxe comentários importantes sobre a produção da safra brasileira de soja no ano de 2020 e 2021, em evento realizado pela Datagro, organizado pelo nosso amigo França Júnior. Bom, e a Biov trouxe números tanto para a safra atual, né, para esse ano, quanto para o próximo ano, e esses dados são sempre muito relevantes em relação àquilo que nós temos de produção da oleaginosa no país. O dado que eu considero mais importante, claro que fica por conta do ano de 2021, já que a Biov acredita numa produção de 130 milhões de toneladas, 130 milhões e meio de toneladas, exportação de 80 milhões de toneladas em 2020 e 2021 e uma elevação no processamento de soja. Vamos começar trazendo os números aqui para você. Você acompanha comigo as projeções para a safra 2021. Veja só, produção de acordo com a Biov, 130 milhões e 500 mil toneladas da soja. Em relação àquilo que nós temos para exportação, 80 milhões de toneladas, processamento, 45 milhões de toneladas. Eu falando do ano de 2021, é o que a Agricultura BR destaca para você. Falo também a respeito do que vem acontecendo no ano atual. Você viu ali que chegando a 45 milhões de processamento de soja, isso chega a um recorde. E 80 milhões de toneladas é um bom volume. A Biov aumentou para 80 milhões também o ano atual no questão de desembarque, está vendo? Aqui 2020, com uma produção de 125 milhões e 500 mil toneladas de soja, uma exportação de 80 milhões de toneladas da oleaginosa, processamento em 44 milhões e 600 mil toneladas. Esses 44 milhões e 600 mil toneladas é um pouquinho acima daquilo que estava sendo previsto no mês passado. No mês passado estava sendo previsto 44 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa e agora sobe aí um pouco os números aí que foram apresentados pela Biov em evento organizado pela Datagro, que eu tive o prazer de acompanhar também, para trazer as informações, as notícias aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele divulgou hoje que exportadores privados reportaram vendas volumosas de soja para a China. As vendas alcançariam aí o volume de 456 mil toneladas para entrega na safra 2020-2021, safra que está nos campos norte-americanos. É uma informação positiva, né, que pode trazer ali uma sinalização melhor para o mercado. Mas o fato é que o grande fator de balança neste momento é em relação à melhora que tem sido apresentada semana a semana nas lavouras de soja dos Estados Unidos. Olha comigo como é que vem então a situação de soja norte-americana, vem com queda. A notícia é boa, mas não adianta nada. Nós temos aí uma soja recuando, né? Temos aqui fatores que estão ligados tanto a essa melhora das lavouras norte-americanas, quanto também a fator político-econômico, né? Político-econômico são as conversas e esse entrave que há
no acordo comercial entre China e Estados Unidos. É algo que bem mal resolvido, e isso faz com que a situação de alguns preços que vão sendo praticados, principalmente por soja, ele não fique com uma situação muito favorável. Hoje nós temos a posição de setembro, a 8 dólares e 68 centes mais 2 o bushel, novembro 8,71, janeiro 8,77, março 8 dólares e 80 centes o bushel. Aqui a média de queda está entre 0,8% e 0,85%, então é uma queda razoável neste momento que nós vemos para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar comercial, como é que ele opera, isso impacta diretamente nos negócios com soja, e olha como é que ele vem. O Pulga já está me ouvindo, tenho certeza. Pulga, alta de 1,72%, R$ 5,43 mais 5 para o dólar comercial, são os números que eu vou destacando aqui com soja, com dólar aqui no Brasil. Isso vai influenciar com soja. Já vou adiantando que soja no porto já vem com os melhores valores. Estou falando ainda com entrega em agosto, o melhor valor da semana. Não é à toa. Olha como que esse dólar sobe. Vou conversar com o Walter Pulga Júnior, porque essa semana, Pulga, nós tivemos ali algo que era previsto, de certo modo precificado pelo mercado, do recuo, mais uma vez, na taxa básica de juros, na taxa Selic. Isso já mexe automaticamente com os investimentos, capital especulativo no Brasil, sai recurso, o dólar aumenta. Mas hoje é sexta-feira e o dólar continua aumentando, isso é bom para alguns produtos que vão aumentando juntos. Pulga, o que vem acontecendo no mercado financeiro e também na política internacional e nacional para o dólar dar essa disparada agora no fechamento da semana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, lá fora, o movimento é resultado, na verdade, né, de um avanço, vamos dizer assim, de um aumento das tensões entre Estados Unidos e a China, né, com declarações constantes anti-China do presidente Donald Trump, que concorre às eleições. Bom, também há dados de emprego nos Estados Unidos que mostram uma desaceleração. No mercado americano, a maior economia do mundo, a economia que pesa em todo o mundo ocidental, forte, né, vinha com um nível de emprego, recuperação muito acentuado. Não foi o que ocorreu agora. Os números vieram perto do que as estimativas já apontavam, né? Ou seja, 1.700.000 novas vagas, muito abaixo do que foi no mês anterior. Tudo isso traz preocupação no mercado financeiro internacional. Mas veja, vale lembrar que a Selic a 2% desestimula a vinda de investidores para o Brasil. Aliás, provoca uma saída de investidores daqui. Nós já tivemos uma saída de quase 45 bilhões de dólares do país no início do ano até agora. Ou seja, taxa Selic mais baixa, remuneração para o capital é menor, lógico, não atrai investidores, ao contrário, espanta os investidores, né? Então, o dólar está amargando aí uma alta frente ao real de 35%. Hoje o dólar se valoriza frente a outras moedas também, não só frente ao real. O último valor que eu tenho aqui é R$ 5,42 mais 49, alta de mais de 1,5%. Mas vale lembrar que o dólar já passou de 5,43. E a expectativa fica um pouco pior com a decisão do Senado ontem, Fabiano. Ontem o Senado Federal aprovou limite de 30% para juros no cheque especial e no cartão de crédito. E isso vale durante todo o período que nós estamos vivendo de pandemia, né? A chamada calamidade pública. Foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara Federal. Se a Câmara Federal aprovar, vai para a sanção do presidente da República. Então, é aguardar aí, porque os efeitos dessa decisão de ontem no Senado, nós vamos sentir na Bolsa agora há pouco, porque os principais papéis de bancos negociados na Bolsa vêm em queda. Banco Itaú perdia quase 1,5%, o Bradesco perdia mais de 2% agora, as ações do Santander perdiam 2% e o Banco do Brasil também perdia mais de 1,5%. Limitação para a taxa de juros traz muita preocupação para quem trabalha com bancos. Fora isso, nós temos Petrobras com queda de 2,40% e a Cielo, que trabalha com cartões, né, perdia agora há pouco 4,5%. Juros controlados, como o Senado aprovou ontem, trazem modificações no mercado financeiro e, lógico, no mercado de ações. Por isso, o nosso índice Bovespa pode terminar a semana sem alteração. Agora há pouco perdia mais de 1%,
índice Bovespa estava na faixa de 103 mil pontos, ou seja, pressão sobre o índice Bovespa, porque papéis de bancos, fora Petrobras, perdem muito com essa decisão do Senado. É esperar a decisão da Câmara Federal agora. População, os eleitores pressionam os deputados porque querem juros mais baixos e provavelmente a Câmara vai aprovar essa limitação em 30% ao ano da taxa de juros para cheque especial e também para crédito rotativo e cartão de crédito. Isso altera muito o mercado financeiro. De olho na informação. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você, Pulga, e trazendo as informações a respeito do mercado financeiro, sempre fundamentais para se entender o que vem ocorrendo e aí as questões ligadas à economia brasileira e internacional e como que isso impacta no agronegócio brasileiro. Vai impactar agora, você vai ver agora os preços da soja. Eu trago aqui soja com entrega ainda em agosto, de acordo com a Grãos Corretora. Melhora R$1 o valor da saca, vindo para R$ 118 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também Paranaguá. Essa é a referência que nós trazemos agora para o produtor rural brasileiro, para o agricultor que vai tendo essa negociação a R$ 118 aí com entrega, caso tenha soja, né, porque não tem muita soja no Brasil mesmo disponível. Ainda falando de Paranaguá, o volume de negociações e de embarques, mais precisamente de embarques, pelo Porto de Paranaguá entre janeiro e julho deste ano, teve uma elevação de 10%. Esses números, comparado ao mesmo período do ano passado, esse número mostra que vem muito agitado o setor de embarques de grãos, principalmente, óbvio, por conta da soja. Veja só que Paranaguá, de janeiro a julho, embarcou 13 milhões de toneladas de grãos, né, a 10% de elevação, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. 97% disso foi grãos e farelos e 97% dos embarques são ligados ao complexo soja. Então, dos 13 milhões que você vê ali, 12 milhões e 500 mil toneladas é complexo soja. Soja em grão, principalmente, e farelo de soja são os números que foram divulgados pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do milho. Concluída a colheita do milho lá na Argentina, 50 milhões de toneladas produzidas, você vai saber de como que vem a produção internacional e também o mercado para o cereal aqui no Brasil. Eu volto já. Bom, e a região do Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tem sido alvo de incêndios florestais e não queimadas como boa parte, infelizmente, dos meus colegas dizem por aí. São incêndios que são causados de maneira natural e que têm atingido a região. E isso, claro, que traz preocupação para quem está cuidando, quem pensa na vegetação, na natureza e principalmente para quem mora lá. Quem mora lá são os produtores rurais e são os principais afetados pela situação dos incêndios causados ali pelas questões naturais. Mas o pior é que a estiagem deve estender esse período ainda por mais um tempo. É o que nós vamos conferir com a repórter Kylie Rodrigues. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo, englobando áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, da Bolívia e do Paraguai. Mesmo assim, tem sido o cenário de áreas devastadas pelas queimadas. Desde 2019, o número de focos de calor tem aumentado na região do Pantanal. As chuvas estão abaixo do esperado, em torno de 35% na planície pantaneira. A última chuva na região ocorreu meados de junho. Já são 39 dias que o déficit hídrico na região é muito pronunciado, deixando a vegetação seca e favorável à ocorrência dos incêndios. De acordo com a pesquisadora, o acúmulo de vegetal, baixos índices de umidade relativa a altas temperaturas, fortes rajadas de ventos e a ação humana tem contribuído com os incêndios. De janeiro até agora, são estimados 780 mil hectares de áreas queimadas no Pantanal. Desde 1999, a Embrapa Pantanal monitora as variáveis meteorológicas com os incêndios no Pantanal. Essas informações são disponibilizadas na forma de publicação científica, boletins técnicos e divulgação na mídia.
Também fazemos parte do Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal. Estamos em fase de ajuste com um software chamado Saripan, que é um sistema que emitirá alertas de risco de incêndio para o Pantanal. Esse sistema é alimentado por meio de variáveis climáticas, tanto atuais como passada. A Embrapa orienta a necessidade de medidas educativas de prevenção. Com o objetivo de conscientizar de que não podem usar o fogo para o manejo da vegetação fora da época definida e sem autorização dos órgãos competentes, que no nosso estado, quem autoriza a queima controlada é o IMASU. Outra medida preventiva importante são planos de queima prescrita nas localidades de maior recorrência dos incêndios no Pantanal. Não queimar lixo e não acender fogueira próximo da vegetação. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E a colheita do milho vem, por enquanto, apresentando boas condições de trabalho nas lavouras no estado do Paraná. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Aqui no estado do Paraná, 37% das áreas plantadas com o milho safrinha já foram colhidas. E dessas, 45% encontram-se em boas condições. Espera-se que até o final do ciclo, o clima continue favorável para que o Paraná tenha uma boa safra de milho. Com o atraso do plantio da soja, o milho saiu um pouco atrasado também. Então a gente está começando a colher agora, começo de agosto. Ano passado a gente já tinha acabado no meio de julho, já tinha acabado a colheita, e esse ano estamos entrando aí na colheita comecinho de agosto. Bom, esse ano a gente espera uma colheita não tão boa como do ano passado, mas com a produtividade até razoável, né? Pelo fato de a gente não teve tanto problema de seca aqui. Teve uma seca violenta nesses primeiros milho, né? Mas depois voltou à normalidade a chuva. Acredito até que foi nos últimos anos aí choveu bem a partir de abril, maio ali, que junho também veio uma chuva bacana. Aí o primeiro milho que a gente está colhendo, eu acho que sofreu um pouco com essa seca. O segundo que a gente tem para entrar a partir daqui uns 15, 20 dias, eu acredito que vai estar um pouco melhor. Falta luz, mas a água compensa um pouco, né? De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. O estado do Mato Grosso, nesse momento, tem mais de 90% da sua área de milho colhida. E uma notícia boa que nós destacamos do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, é que essas imagens que você está vendo aí atrás, essas imagens aqui foi durante o período de escoamento de soja. Mas não é muito diferente, a diferença é que é seco e temos ali uma condição pior das rodovias. Mas isso aqui é o pior dela, né? Quando está na época de chuva, dessa forma. Essas imagens aqui, elas serão cada vez mais raras e é muito provável que não aconteça. Por quê? Porque o governo federal, ele investiu na BR-163. O governo federal conseguiu fazer um trabalho bem feito por lá e isso já gera resultados. Eu não estou falando nem do escoamento de soja, eu estou falando do escoamento de milho, que é o assunto de lá, daí da tela. Você vê que cai 16% o custo de frete do Mato Grosso para exportar pelos portos do Arco Norte. Para mandar milho lá em Miritituba, 16% mais barato de um ano para outro. Pode isso? Pode. Pode quando você tem rodovia. A rodovia foi feita, foram arrumadas as estradas. Pode colocar aqui na tela o comparativo. Aqui é a comparação, de acordo com o IMEA, entre levar milho de Sorriso para Miritituba. Tá? Esse frete em julho de 2019 eram R$ 239 por tonelada.
Agora, em julho de 2020, fechou a R$ 200, são R$ 39 a menos por tonelada de investimento. Isso é tornar o Brasil mais competitivo, tornar o Brasil um lugar mais claro para investimento. Está vendo a obra? Essa imagem aqui é muito boa porque mostra a obra do que foi feito, o que está sendo feito ainda. E a expectativa para o escoamento da soja é melhor ainda, porque você encurta caminhos, torna mais barato essa ação e isso faz com que todo o país ganhe com os resultados de uma logística mais eficiente. E lá na Argentina, a colheita do milho acabou. Chegou a 100% as áreas de produção na Argentina e, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a produção alcançou 50 milhões de toneladas. Vamos aos números da Argentina para a safra de milho. Nós trazemos aqui a colheita em 100%, volume colhido de 50 milhões de toneladas, a uma produtividade média no país de 136,16 sacas por hectare. A Argentina trouxe aqui números muito regulares, né? Dentro daquilo que a Argentina costuma produzir safra a safra, bem regular, não teve problemas em relação à sua produção e colheita de milho nesta campanha 2019-2020. Vamos saber como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago agora, cenário internacional para o cereal. Nós temos aqui milho perdendo quase 1%. 1% quase de queda para milho. Neste momento, setembro, $3,07 o bushel. Dezembro, $3,20 o bushel. Março, $3,32. Maio, $3,40 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR com milho na Bolsa de Chicago. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala sobre café, vamos falar sobre açúcar também, déficit internacional. Agora, antes de sair para o intervalo, você vai acompanhar, inclusive, se eu não estou enganado, é o último dia, hein? Se estender, é bom para o produtor, mas não sei se estende. Keep International está com uma semana muito especial em relação à sua tecnologia Plus, que traz aí resultados ótimos para qualquer tipo de cultura. É isso mesmo, qualquer tipo de cultura. Você vai ficar com as informações da Keep e depois a gente volta com mais informação aqui no Agricultura BR. E de acordo com números do CPEA, o valor da saca de arroz no estado do Rio Grande do Sul, que produz 70% de tudo que é produzido no Brasil, teve uma elevação de 62,8%. O CPEA aponta que a pandemia e que trouxe um consumo maior como principal fator da elevação. E os valores da saca média de arroz por lá vêm em R$ 70,12. Veja comigo como é que vem os números, então, na tela para o arroz para 2020, vindo a R$ 70,12. Como eu disse, uma alta de 62,8% quando comparado ao mesmo período do último ano. E por aqui o Agricultura BR já está quase no finalzinho, porque daqui a pouco nós vamos ter esse grande leilão Nelore Birigui aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos trazer agora a nossa última reportagem a ser exibida hoje. E como é sexta-feira, a gente resolveu apresentar para você um pouco de produção, comercialização e como é que está esse mercado do vinho no Brasil. Os índices e os números mostram uma elevação muito forte no consumo interno de vinhos no Brasil e você vai saber um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Rosa Cabral. Foco no mercado do vinho. É a conversa com a gaúcha de Pelotas, que vive em Mato Grosso do Sul há 3 anos. Ela é Lilian Ranconi, enófila assumida
desde pequena, se ambientou no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Bom, ela trouxe o Sul na bagagem e se tornou empresária no ramo da comercialização de vinhos. Com uma vasta carta de cursos, prazer e negócios se uniram e surgiu Vai de Vinho. Eu ia para os churrascos, festas aqui na região e levava meu vinho e minha espumante. As minhas amigas ali ficavam questionando, Lilian vai de vinho, a Lilian vai de vinho. E eu disse, peraí, né, tem um lance aí, virou marketing. E nesse novo mundo que vive o Brasil, tempo de pandemia, ficar em casa pode ser saboroso também. O brasileiro está apreciando mais vinho. O consumo dos rótulos nacionais está na porcentagem aí de 39% a mais no consumo. O crescimento do vinho brasileiro em vendas proporcional ao ano passado foi de 39% o aumento. O crescimento do vinho tanto importado quanto nacional, foi de 10,9% a venda. O pessoal está em casa, né? Fica ali assistindo umas lives na TV, tomando um vinho. A pandemia ajudou. Ela deu um novo direcionamento ao vinho brasileiro, mas ele está aumentando muito. Por mais belo e elegante que pareça ser falar sobre esse universo engarrafado, se esbarra em gargalos. Por exemplo, você sabia que os vinhos da Argentina e os chilenos entram no Brasil livres de impostos? Então, a cadeia produtiva por aqui pode sentir ainda mais quando os vinhos europeus também se beneficiarem do livre comércio entre os dois blocos. Como está acontecendo agora, que está consumindo vinho brasileiro, veio nesse novo perfil de conhecer o consumidor. Então, eles estão fazendo um vinho mais leve, um vinho que dá para tomar em qualquer hora do dia e não necessariamente aquele vinho mais encorpado, que de repente o pessoal do Brasil todo estranhava. Eu não gosto de vinho porque o vinho é assim, é assado. Então, assim, esse novo consumidor está podendo consumir esse produto novo. Então, qualidade a gente sempre teve, a gente está tendo agora um novo perfil. O produtor está investindo em tecnologia, então, assim, o nosso vinho ele não tem o que perder para nenhum vinho importado, porque a tecnologia nós estamos indo buscar lá fora. Então, assim, o vinho da Itália, né? A nossa tecnologia vem de lá. Então, assim, a gente tem como fazer um vinho bom. Está investindo em recursos humanos, em profissional, enólogo. Hoje em dia eles estão contratando enólogos também do mundo. Está vindo enólogo de lá para trabalhar aqui nas grandes vinícolas. Por mais belo e elegante que pareça ser falar sobre esse universo engarrafado, ele se esbarra em gargalos. Por exemplo, você sabia que os vinhos da Argentina e China entram no Brasil livre de impostos? Então, a cadeia produtiva por aqui pode sentir ainda mais quando os vinhos europeus também se beneficiarem do livre comércio entre os dois blocos. A solução poderá ser o Modervits, um fundo criado pelo governo que receberá dinheiro do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que incide sobre vinho e será destinado às ações de inovação e modernização do setor. No planejamento, são 130 milhões para ajudar os produtores brasileiros. Pelos dados do Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho, 200 mil pessoas e mais de 1.100 vinícolas integram o setor no Brasil. A base da cadeia no Rio Grande do Sul, líder no ranking nacional de produção, é a agricultura familiar. E aquele que acelera a nossa balança comercial, o dólar, em alta, aqueceu o produto interno e, de certa forma, deixou a mercadoria internacional mais na reserva. Até deu uma quebrada nessa questão do imposto. Então, assim, o vinho hoje importado ele está bem mais caro em relação, né, a 6 meses atrás, em questão do dólar. Mas o imposto é uma briga que tem várias discussões. O governo tem que se dar conta que nós temos que apoiar o produtor brasileiro, né? O produtor nacional. A gente quer ser conhecido como um país também do vinho e não apoia essa questão da tributação. Então são coisas que não estão batendo, né? Mesmo assim, com toda a tributação, o vinho nacional de altíssima qualidade,
ele compete até em questão de preço, muitas vezes ele ganha do vinho importado. É só questão de paradigma, quebrar paradigmas. Por mais que fale no preço do vinho nacional, um vinho nacional top de linha, um ícone de uma vinícola, ele muitas vezes é bem mais barato que o top de um ícone da vinícola internacional. Tá aí o vinho nacional vendendo bastante, uma elevação na comercialização. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR, porque na sequência vai começar aqui pelo canal do Boi o leilão Nelore Birigui. Eu já estou vendo aqui no meu retorno o João Campo preparado para começar a bater o martelo nesse grande evento. Desejo a todos aí que estão para começar esse evento um bom trabalho para quem vai fazer as suas aquisições, bons negócios. Canal do Boi sempre com você. A todos uma excelente tarde. Eu volto logo mais às 16 horas na terceira edição do Agrocanal. Boa tarde e até mais.